Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Nessa videoaula eu trago algumas dicas de edição de voz para quem está gravando voz em seu home studio, principalmente para quem está utilizando equipamentos baixo custo e tem alguns certos problemas na gravação da voz. No exemplo que eu trago para vocês é a voz de uma cantora que utilizou um microfone de lapela, então tem alguns ruídos, tem alguns problemas, e eu vou mostrar como amenizar ou resolver esse tipo de problema. E para você que está chegando agora aqui nesse canal, aqui eu falo sobre produção musical. Ensino a gravar, editar, mixar e masterizar música, produzir VS, produzir música MIDI. Então já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, deixar marcado também o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Aguarda só mais um pouquinho que depois da vinheta a gente continua. Eu separei como exemplo a voz de uma cantora, como mencionei na introdução. Eu vou dar o play para a gente ouvir, é um trechinho que eu separei para a gente trabalhar nele. E eu já fiz algumas marcações onde que tem alguns ruídos, alguns probleminhas para a gente tentar resolver utilizando alguns plugins. É importante vocês estarem utilizando uma boa monitoração, um bom fone de ouvido, para ter a real percepção sonora de tudo que eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar o play, a gente vai ouvir um trechinho, depois a gente continua. Perceberam que nessas marcações em vermelho eu tenho um som explosivo. Som explosivo é quando a pessoa canta muito próximo do microfone, sem estar utilizando um pop filter, que é aquela espuminha, e o deslocamento do vento no momento do canto agride a cápsula do microfone e gera essa distorção. Ainda mais se tratando de um microfone de lapela, que é mais sensível e não é indicado para esse tipo de aplicação, é mais fácil de acontecer esse tipo de problema. Apesar daqui estar bem suave, deu para ouvir. E aqui, ó, na marcação em amarelo, a gente tem alguns ruídos, que eu acredito que seja pelo próprio manuseio desse microfone de lapela que gera esse tipo de ruído. Percebam só. Ó, aqui tem também, ó. Ó, aqui tem um ruído, ó. Vou até fazer uma marcação aqui. Ó, aqui tem também, ó. Deixar em vermelho mesmo, apesar de ser ruído diferente, que eu fiz a marcação em amarelo. E aqui no final tem ele de uma maneira bem fácil de visualizar, perceba só. Aqui ele está bem alto. Ó, parece bem alto. Então vamos começar fazendo o seguinte. Reparem que esse áudio aqui está mono, apesar de ser um áudio com duas camadas, com duas informações sonoras. Só que são duas informações sonoras iguais. O que está aqui em cima é o mesmo que está aqui embaixo. Então, nesse caso, para a gente não ficar processando um áudio com duas camadas e facilitar o processamento do nosso computador, vocês vão dar um duplo clique sobre esse arquivo de áudio, selecionar Channel Mode, clicar aqui em Normal e juntar Mono Mix LR. Aplica e pronto. Visivelmente fica mais fácil de trabalhar, exige menos processamento, o plugin vai trabalhar um pouquinho mais folgado. Caso teu arquivo esteja com duas camadas, sendo um arquivo mono. Primeiro eu vou começar trabalhando com essa partezinha aqui que tem aquele áudio da explosão, né? Quando vocês forem aplicar plugins de tratamento de reparo de áudio, não é interessante aplicar diretamente na track. Por quê? Ele vai interferir, mesmo que seja de maneira sutil e suave, ele vai interferir no resultado, na qualidade sonora. Você vai ter o som um pouquinho diferente. Então, o que eu aconselho é você trabalhar nas regiões onde você identificou o problema. Você vai ouvir o áudio inteiro, vai fazer as marcações. Para fazer a marcação, é só clicar no M do seu teclado, como eu fiz aqui. Você vai fazer as marcações, vai identificar, pontuando os trechos onde precisa do reparo, e aí você vai insertar o plugin apenas naqueles trechos. Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu sei que tem um probleminha. Visivelmente é difícil de identificar, porque a waveform está muito pequenininha. Se você quiser dar um zoom, Shift pressionado com a seta para cima, você aumenta
o zoom. Você não está interferindo em volume, não vai distorcer nada disso. É só zoom mesmo. Repare aqui, ó, que ele foge um pouquinho o padrão, ó. Tá vendo? A waveform ela está um pouquinho diferente. Eu posso chegar a esse trecho aqui, ó, cortar. Eu estou selecionando, tá vendo aqui em cima? Cliquei, arrastei. Selecionei Shift S para cortar do início ao fim. Desmarcar aqui pressionando o ESC. E vocês vão vir aqui, ó, nessas barrinhas aqui em cima e clicar em FX para habilitar a janela de plugins do Reaper. Se você não tiver com essas ferramentas aqui habilitadas, basta vir aqui em Options, Preferências, vem aqui, ó, em Mídia, do lado esquerdo, né? Clico em Mídia e você vai deixar habilitado essas marcações aqui, ó, essas opções. Só deixar marcado. Ele vem desmarcado, ó, tá vendo? Aí você vem marcando. Vem marcando, dá um aplicar, só essa reta aqui onde que eu marquei, ó. Aplicar, ok. E essas funções aqui, essas ferramentas vão aparecer para vocês. Clico em FX, eu vou selecionar o RX da Isotope, que é o software que eu utilizo para reparo de áudio. Você pode utilizar, tem alguns outros no mercado, não sei se tem gratuito, esse daqui é pago, mas você vai utilizar aqueles recursos que você tiver em mãos. Para esse tipo de reparo, que é do som explosivo, eu vou utilizar esse daqui, ó. Esse daqui que é específico para esse tipo de reparo. E esse plugin é muito simples, por quê? Ele tem a sensibilidade, ele tem o quanto que você vai trabalhar reduzindo o volume naquele reparo que ele fizer, e aqui a frequência. A sensibilidade para o 10 mais sensível, vai identificar os ruídos mais suaves, né, mais baixos, e aqui menos sensível. Eu vou deixar aqui em 5 mesmo. Aqui, mais para o 10, ele está diminuindo mais o volume, e aqui para 0, diminuindo menos o volume. E aqui a frequência. Como esses sons explosivos eles ocorrem nas baixas frequências, ele já fez um corte aqui em 200 Hz. Então, tudo que estiver acontecendo de 200 para baixo, nesse som explosivo, ele vai trabalhar com essa região de frequência baixa aqui. Eu vou deixar dessa maneira mesmo, vou dar o play, vamos tentar identificar se removeu ou não. Percebam só. Vamos dar o bypass, eu já não ouvi nada. Ó, agora já deu para ouvir. Então, vou deixar aqui ligado e vou fechar. Vou fazer isso o mesmo aqui, ó, na segunda parte. Tem também, ó, nesse trechinho. Selecionei, Shift S para cortar do início ao fim, FX, vou pegar lá o meu plugin, manter o mesmo parâmetro, que esse aqui já funciona bem para esse tipo de ruído, e vamos ouvir. Ó, já removeu. Agora a gente vai trabalhar com esses daqui que são outros tipos de ruído. Mas antes, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, deixar marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. E caso você queira se aperfeiçoar, aprender mais sobre edição de áudio, mixagem, masterização, aprender a produzir uma música MIDI, aprender a produzir um VS, editar, mixar, masterizar o seu VS, eu tenho vários cursos que irão te ajudar. Só clicar nesse link que aparece aqui embaixo e conhecer os meus cursos. Eu tenho certeza que será muito útil para você. Você vai poder materializar aquele seu sonho de produzir música, ou para quem já produz e quer melhorar a sua mixagem, vai aprender como mixar sua própria música. E para quem trabalha no ao vivo, depende de VS, vai aprender a editar, mixar, masterizar e montar o seu projeto de VS. Não vai depender mais de ninguém, pagar ninguém para fazer o seu trabalho. Vamos agora para os ruídos. Os ruídos já são um pouquinho diferentes. Aqui eu tenho um pouco de ruído, eu vou dar o play para a gente ouvir novamente. Ó, o ruído está aqui. Mesma coisa, vou selecionar, Shift S para cortar um pouquinho antes e um pouquinho depois, FX, e eu vou utilizar o declick, que é esse daqui, ó. Aqui nós temos outros parâmetros, o algoritmo de leitura, se for uma única banda ou multibanda com cliques periódicos ou cliques aleatórios, né? E aqui com baixa latência. Eu normalmente seleciono isso aqui, ó, multibanda com cliques aleatórios. Esse daqui.
Se os cliques estiverem mais para as altas frequências, você vai trazer aqui para o lado direito, mais para as baixas frequências para o lado esquerdo. Vou deixar aqui no meio. A sensibilidade, mesma coisa, ele vai identificar mais ou identificar menos o ruído. Eu vou deixar aqui bem sensível, deixar em 8. E aqui o quanto que ele vai trabalhar nesse ruído. Tem um detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar do outro plugin, e que aqui tem também, que é o bypass, para você poder comparar o antes e o depois, né? Ouvir com ou sem atuação desse plugin. E aqui você pode ouvir apenas o ruído. Você não vai ouvir a informação de áudio, apenas o ruído que ele está identificando. É bem legal porque você consegue identificar ali exatamente o ruído que ele está removendo. Eu vou até expandir um pouco mais a leitura aqui, só para vocês terem uma ideia. Perceba só. Ele está só identificando o ruído. Percebam só. Como eu deixei uma sensibilidade muito alta, ele foi removendo um pouquinho de informação sonora da própria voz. Então, eu vou diminuir um pouquinho. Tá vendo? Só identificou o ruído específico. E quando eu puxei aqui, o corte, o plugin está insertado nesse take. Então, eu posso ampliar, posso aumentar ou diminuir a área de atuação. Como o ruído só está aqui, eu vou deixar ele trabalhando só nesse trechinho aqui. Desmarca, porque depois a gente vai renderizar esse áudio. Então, se renderizar com isso aqui selecionado, vai vir só o ruído. Vamos agora fazer nos outros. A gente tem aqui, deixa eu só pegar aqui, mesma coisa. O ruído está aqui. Vou selecionar esse trechinho, Shift S, vou clicar em FX, selecionar o declique, vou deixar aqui em 5, multiband e foi. Eu vou fazer o mesmo aqui também, pegar aqui, Shift S, FX. O certo era estar ouvindo, verificando com o bypass para ver como é que está soando o antes e o depois, mas aqui eu estou fazendo rápido, que o importante é passar a informação, né? Declique novamente, vou deixar aqui, uma sensibilidade de 5 também, multibanda, e por último, aqui lá no finalzinho, que é esse daqui, mesma coisa, cortar esse trechinho aqui, Shift S, FX, declique, deixar aqui em 7, que aqui está bem alto, deixar bem sensível para ele tentar remover tudo. Vou até deixar aqui em 9. Feito a inserção dos plugins nos trechos que contêm o ruído, agora a gente vai renderizar, porque ele vai vir processando todo o áudio. Só que antes, perceba o seguinte, como essa voz foi gravada em casa, no home studio, utilizando equipamentos simples e sem muito conhecimento, a gente tem algumas passagens com menos pressão sonora, normal, o momento que a cantora está cantando com menos pressão sonora, e outros momentos que ela chega com mais pressão sonora. Eu poderia já trabalhar com um compressor aqui, para tentar deixar um pouco mais homogênea essa voz e facilitar no momento da mixagem. Não que eu não possa fazer isso na mixagem, mas, por exemplo, se eu fosse gravar essa voz, eu teria feito takes separados. Esse take aqui eu faria separado desse daqui, porque eu tenho uma voz com diferença de pressão sonora. Ou se eu fosse gravar um take único, caso fosse necessário gravar em um único take, eu utilizaria um compressor para poder domar um pouco essa dinâmica. Em takes separados, eu consigo fazer o ajuste de ganho para cada take que eu for gravar, fazendo com que o volume fique mais ajustado. Vamos utilizar então um compressor. Eu vou clicar aqui em FX. Eu vou utilizar um compressor que eu adoro para voz, que é da Waves, que é o CLA2A, versão mono, já que nós estamos aqui com um arquivo de áudio mono. Aqui eu já vou selecionar um preset de voz. Esse compressor é muito simples. Aqui você tem o ganho, aqui você tem a redução de pico,
A leitura, que você pode determinar por aqui, ó, eu normalmente deixo aqui no meio, que é a leitura de quanto ele vai gerar de compressão. Se você quiser trabalhar com limiter ou só com compressor, analog, que ele vai gerar um ruídozinho, como se fosse uma emulação mesmo do equipamento analógico, da qual ele é uma cópia, entre aspas, né? Eu vou deixar aqui desligado para não ter nenhum chiadozinho de analógico. E aqui é um knobzinho que muita gente desconhece a função, que é o seguinte: quando ele está aqui para 100, ele passa a comprimir com mais ênfase as altas frequências, trabalhando quase como se fosse um DS. Se você quiser comprimir de uma maneira geral, atuando de uma maneira igual em todas as frequências, você traz aqui para 0. Ou você pode mencionar também o quanto que você quer, comprimindo quantos por cento o áudio de uma maneira igual e enfatizando mais as altas frequências. Eu vou deixar aqui em 0, vou dar o play, vou ouvir o trechinho que tem mais pressão sonora para ele poder comprimir, e o trecho que tem menos pressão sonora ele não vai atuar. Então vamos lá. Ó. It's true, we're all a little insane, but it's so clear. Tá vendo? Eu fui ajustando aqui para quando chegasse nesse trecho que tem mais pressão sonora que os outros, ele já atuasse um pouquinho. Logicamente aqui, ó, ele vai comprimir bastante. Eu gosto muito desse compressor porque ele é muito musical, ele é muito suave, você sente ali que está tendo a compressão, mas fica de uma maneira muito harmoniosa. Com o compressor, para domar essa amplitude e deixar com menos dinâmica, e já atuando com os plugins de reparo, teria que identificar, tem vários trechos aqui que tem ruído, mas enfim, só para demonstração isso já serve. Agora eu vou vir aqui, ó, botão direito do mouse sobre o arquivo, vou clicar aqui em render e vou dar um render, ou pode ser um freeze também, tanto faz. Em mono, vamos dar um freeze em mono, ele vai começar a processar, já incorporando os plugins, o processamento desses plugins no arquivo de áudio. Clica aqui para desabilitar o cadeado e pronto, a gente já tem um arquivo já com o processamento. Provavelmente, aonde que a gente incluiu os plugins de reparo, a gente já não vai identificar os ruídos. Vamos ouvir um trechinho aqui, nesse trecho aqui, depois a gente pula para cá. Ó, já não tem mais aquele áudio explosivo. Aqui ainda tem um pouquinho de ruído porque eu precisava deixar uma sensibilidade maior. Mas vamos verificar nesse último aqui, que estava bem agressivo. Perceba só que pela waveform, eu vou dar até o zoom aqui, ó. Olha como é que ele diminuiu. Por quê? A sensibilidade aqui eu aumentei bastante. Então esse é um ajuste que vocês vão precisar fazer. Eu fiz de uma maneira rápida para poder ser mais dinâmica a aula, mas o certo era ouvir, dar o bypass, verificar como é que está soando antes e depois. Aqui certamente ele removeu, se não tudo, amenizou muito daquele ruído que tinha aqui no final. Ó. Tá vendo? Ficou bem mais baixo do que era antes. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Para quem gostou e quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira conhecer os meus cursos, o link vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Tenho certeza que vai ser muito útil para você. Você vai poder se profissionalizar nessa área de produção musical, de mixagem, masterização, ou produzir seus próprios VS, se tornar independente, não precisar pagar mais ninguém para poder fazer esse tipo de trabalho. Se você tiver alguma dúvida em relação aos cursos ou em relação a esse conteúdo, só deixar aqui embaixo nas perguntas. Se você quiser também me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até a próxima. Tchau!